Boa noite a todos. Que a paz do Senhor esteja com todos. Estamos aqui reunidos e a gente não podia estar mais feliz porque o tema da pregação vai ser confiança em Deus. E nós acabamos de cantar uma música linda que diz assim, ó: eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo e Redentor. Sou o seu Criador e verdadeiro Deus. Conheço a tua dor, ouço o teu clamor, e a minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Eu sou o teu Deus. Quer dizer, tem tudo a ver com o título da pregação e a gente não combinou. Então, é o Espírito Santo que guiou para que essa música fosse cantada antes da pregação. Amém? Muito bem. Nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus. O tema é confiança em Deus. Já que Start é uma maneira de começar bem a semana, então nós vamos falar de confiança em Deus, para começar a semana com a confiança no Deus Todo-Poderoso, aquele que cuida de nós e que através dessa canção diz que cuida e estará conosco sempre. Amém? Muito bem. Vamos ler a palavra de Deus? Abra sua Bíblia em Salmos, capítulo 27. Capítulo 27, versículo 14. Muito bem. Eu tô com uma versão aqui, que é a versão Almeida corrigida, e a versão Almeida diz assim, ó: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. E depois, a NVI, que é uma outra versão, ela diz assim: espera no Senhor, seja forte, coragem, espera no Senhor. E a versão Bíblia de Estudos Andrews diz assim: espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Eu vou ficar com a minha versão, mas as três falam a mesma coisa, só que com palavras diferentes. Amém? Então, na versão Almeida, nós vamos ler assim: espera no Senhor, anima-te e fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, em primeiro lugar, nós queremos te louvar e bendizer o teu santo nome, porque só o Senhor é digno de ser louvado e exaltado. Queremos te agradecer também pela oportunidade de estarmos aqui neste momento. Nós temos a certeza que o Senhor nos trouxe aqui para estudarmos junto à tua palavra, para enriquecermos os nossos conhecimentos através do Senhor, através da sua palavra. E agora, Pai querido, eu peço uma bênção especial sobre a vida de cada um que está aqui nesta noite. Eu tenho certeza que nós vamos sair daqui não como entramos, mas vamos sair com mais conhecimento da tua palavra e vamos sair agora confiantes, Pai querido, para enfrentarmos uma semana que o Senhor nos dará, e nós vamos enfrentar essa semana com confiança no Senhor, Pai querido, que é o Deus Todo-Poderoso e que nos promete estar conosco a todo o tempo. É isso que nós cremos em nome de Jesus. Muito obrigado e graças a Deus. Muito bem. Nós estamos vivendo tempos difíceis, não é verdade? E nós precisamos ter confiança em quem? Confiança em Deus. Os tempos estão difíceis, mas nós precisamos ter a confiança em Deus. E eu quero falar sobre 5 características de quem, na verdade, confia em Deus. A primeira delas é esperança. Quem confia em Deus tem que ter esperança. Quem confia em Deus tem que ter paciência. Quem confia em Deus não pode ser precipitado. Não pode ter precipitação, ou pelo menos cuidar para não ser precipitado. Quem confia em Deus não deve murmurar, deve procurar não murmurar. Amém? E quem confia em Deus tem que dar uma controlada na ansiedade. Amém? Vamos então discorrer sobre cada um desses temas aqui. Nós vivemos então tempos difíceis, vivemos o tempo do fim. Essa é uma grande verdade. Nós temos que ter paz, na verdade. Vivemos um tempo conturbado, mas temos que ter paz. E paz é a presença de Deus e não a ausência de problemas. Porque se a gente for achar que paz, para a gente ter paz, não ter problema, não é. Os problemas vão continuar. A palavra de Deus diz que nós teríamos tribulações nessa vida, então nós vamos continuar tendo problemas nessa vida, porém, nós queremos ter paz. E a paz nós só vamos encontrar em Jesus. Mesmo então, em meio às tribulações, a paz quem traz para nós é o Senhor Jesus. Amém? E essa é a confiança que nós temos.
Então, a paz não na verdade, é a presença de Deus e não a ausência de problemas. O que é esperar? Quem espera, na verdade, espera por algo, conta com alguém, conta com alguma coisa, né? Então, a gente está esperando o quê? Está esperando Jesus voltar. Nossa esperança é o Jesus voltar para nos levar para morar com Ele nos céus. Essa é a maior esperança que nós temos nele. Amém? Agora, nós achamos o seguinte, eu creio que você, de repente, concorda comigo. Esperar, muitas vezes, é difícil. Às vezes, a gente quer avançar um pouquinho e não quer esperar, né? Mas nós temos que esperar confiante de que Deus é conosco e que dias melhores virão e que Ele vai nos livrando a cada dia de cada mal, de cada problema, vai nos dando sabedoria, vai nos dando estratégia para que a gente vença a cada dia o mal daquele dia. Porque a palavra de Deus também diz o seguinte, que basta a cada dia o seu mal. Então, cada dia você tem algo para resolver, você tem uma decisão para tomar, e isso você, na verdade, precisa da orientação de Deus e do cuidado de Deus para que você tome decisões sábias e você passe aquele dia. E a notícia ruim é que é o seguinte, você passa pelas tribulações de um dia, e como a Bíblia fala que basta a cada dia o seu mal, a notícia ruim, né, é que no dia seguinte tem mais problema. Mas aí a confiança que você tem é assim, se no dia anterior Deus te livrou, Deus te deu estratégia, Deus te deu sabedoria, cuidou de você, então no dia seguinte também não vai ser diferente. Esse Deus que cuidou de você vai continuar cuidando. Esse Deus que cuidou de mim e de você até hoje, aqui nesse momento, é o Deus que vai continuar cuidando de nós até o fim. Amém? Muito bem. Quais as atitudes fundamentais de quem de fato crê em Deus? Crê que Deus tem a saída. Quais as atitudes fundamentais de quem de fato crê que Deus tem a saída, que Ele tem a solução, que Ele tem a resposta? Quais são as características de quem crê dessa forma? Aquele que confia em Deus, crê nessa promessa. Jeremias 29 diz assim, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, o pensamento de Deus, ele é sempre melhor do que o nosso. Então, quem crê em Deus, quem está confiante em Deus, crê nessa passagem, nessa promessa aqui, que está falando em Jeremias, né? O nosso Deus, na verdade, ele tem pensamentos melhores do que os nossos. Amém? Primeira atitude de quem confia em Deus. Você precisa ser cheio de esperança. Essa é a primeira atitude de quem confia em Deus. O que quer dizer esperança, na verdade? A esperança é a confiante perseverança no futuro. O que é a esperança? É a confiante perseverança no futuro. Falar do ser humano cheio de esperança, vamos dividir assim, vamos falar de alguém que é cheio de esperança, mas não conhece Jesus. E depois vamos comparar com quem é cheio de esperança e com Jesus no barco da sua vida, amém? Olha só, foi feito um estudo numa guerra e foi dito o seguinte, que o soldado que ficava pensando e falando assim, a guerra está comendo solto, e ele estava falando assim, eu não vou para casa. Eu acho que eu vou morrer aqui, porque esse negócio está feio, e é tiro para lá, tiro para cá, bomba para lá, bomba para cá, acho que eu não volto para casa. Mas tinha aquele que era confiante e falou assim, não, eu vou voltar para casa, eu vou conseguir voltar para casa, eu vou vencer, nós vamos vencer essa guerra, eu vou voltar para casa. E ele voltava. Então, olha só, se uma pessoa que não conhece Deus tem confiança, agora vamos falar de quem conhece Deus. Você tem esperança de que algo bom vai acontecer, de que o dia de amanhã vai ser melhor do que hoje, você confia em Deus, e aí você diz, não, amanhã vai ser melhor que hoje. Deus me ajudou, eu venci esse dia, amanhã eu vou vencer também aquele dia, e vou assim até Jesus voltar. Um dia de cada vez, né? Então, quem tem essa confiança e tem Deus no barco da sua vida, ele está levando vantagem aí. Não é verdade? Porque ele não está confiando, sabe aquela confiança que o mundo prega, e muita gente fala, eu vou fazer um vestibular, aí você escuta a pessoa falar assim, vai lá que eu vou fazer um pensamento positivo, e você vai conseguir entrar naquela faculdade, e ele fica naquela hora lá fazendo um pensamento, né, pensando na pessoa e tal. Não, nós faríamos diferente, pelo menos eu, e creio que você também. Alguém fala que precisa de algo, ou quer alcançar um objetivo, eu vou dizer assim, olha, vai firme, nós vamos orar, porque o nosso Deus vai te dar estratégia. Você estudou, fez a sua parte?
parte, então tudo bem, fica confiante que Deus vai fazer você lembrar, porque você fez a sua parte e o nosso Deus vai cuidar de você, porque nós estamos pedindo para o Deus Todo-Poderoso. Então, é diferente, porque senão fica uma confiança só no ser humano, uma confiança na força do braço, na inteligência, no diploma que você tem, na faculdade que você fez, e a nossa confiança não está em nada disso. Isso é bom? É. Nós precisamos estudar? Precisamos ter conhecimento, adquirir cada vez mais conhecimento nesse mundo? Precisamos. Mas a nossa confiança não está nisso, a nossa confiança está em Deus. Amém? Então, a nossa esperança é a esperança que... Quem tem esperança, na verdade, ele pode suportar, de repente, quase tudo. Agora, a nossa esperança, a esperança de quem tem esperança e conhece Deus, e a esperança está baseada no Senhor, a nossa esperança é transcendental. O que quer dizer isso? Esperança acima do limite humano. Quem está só no padrão humano tem uma confiança. Nós estamos um pouquinho acima porque a nossa confiança não está no padrão humano, a nossa confiança está em Deus. Então, por isso que a nossa confiança é transcendental. A nossa confiança está no Deus Todo-Poderoso, aquele que pode todas as coisas, aquele que pode fazer aquilo que nós não podemos fazer, aquilo que vai aonde nós não podemos ir. Esse é o nosso Deus em quem nós confiamos. Amém? Se Ele me trouxe até aqui, com a idade que eu tenho, e você aí também, é porque Ele tem cuidado nos mínimos detalhes da minha vida e da sua vida. Então, se nós estamos pregando aqui sobre confiança em Deus, é esse Deus que nós confiamos. Não é qualquer Deus, é o Deus que pode todas as coisas. Amém? Esperança é um dos pilares da vida cristã. Mas antes de eu ler esse versículo, 1 Pedro, em sua primeira epístola, diz assim: Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande esperança, nos gerou para uma viva esperança pela ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, para uma herança incorruptível e incontaminável que não pode murchar. Ou seja, é essa esperança que nós temos em Deus, porque Jesus morreu por nós, nos deu agora, a gente estava morto, Jesus veio, na verdade, nós somos pecadores, Ele veio, restaurou a nossa condição com Deus novamente, e Ele diz para nós agora que nós temos agora uma esperança viva, uma esperança incorruptível através da morte de Jesus. Amém? 1 Coríntios 13 diz assim, e eu disse que a esperança é um dos pilares da vida cristã. Diz assim: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior destes é o amor. Ou seja, a esperança faz parte, então, desse pilar da vida cristã. O amor, a esperança e a fé. Amém? Segunda atitude de quem tem esperança. A primeira é o quê? Ter esperança, né? Esperar. A segunda, você precisa ter paciência. Ter paciência é fácil? Muitas vezes não, né? A gente às vezes não tem paciência. Mas precisa treinar e precisa pedir para Deus que aumente a nossa paciência. Então, você precisa ter paciência. Romanos 8:25 diz assim, se esperarmos o que não vemos, com paciência esperamos. Por quê? Olha só que versículo interessante. Se esperarmos o que não vemos, com paciência esperamos. Porque nós não estamos vendo aquilo que a gente está esperando. Então, nós temos que ter paciência. Porque depois que a gente vê, já aconteceu. Né? A fé não é esperança, a fé não é acreditar naquilo que não aconteceu ainda, aquilo que está por vir. Depois que veio, você não precisa mais exercer a fé, porque você já alcançou aquela bênção que você esperava. Amém? Então, se esperarmos o que não vemos, com paciência esperamos. Você não deve, terceira atitude, você não deve ser precipitado. Eu creio que, de repente, só eu já fiz alguma coisa precipitada nessa vida. Eu creio que você não. Né? Alguém já deve ter feito alguma coisa. Eu já fiz algumas coisas, eu falei assim, puxa vida, eu não devia ter feito isso. Errei o pé. Né? Agora vou ter que voltar, arrumar tudo. Né? Então, às vezes, a gente é precipitado. Tem um ditado que os mais antigos falam, que é o seguinte, eu lembro que somos em 4 irmãos na minha casa, na casa da minha mãe, e quando ela estava fazendo alguma coisa gostosa, a gente ficava querendo comer antes da hora, sabe? E aí ela falava assim, menino, esse negócio está cru ainda não cozinhou. Né? Então vem um ditado dizendo o seguinte, quem tem pressa come cru. Não é verdade? Então você vai comer, mas não está pronto ainda. Você quer comer assim, você vai comer cru. Então nós temos que treinar
né? E, principalmente, não é somente o treinamento. A gente tem que perseverar, tem que estar atento, mas só quem vai dessas condições sobre você não ter, na verdade, não ser precipitado, é o nosso Deus que vai nos auxiliar e que vai nos dar ajuda nisso. Amém? Olha só. Precipitação. Sabe como tomamos decisões precipitadas? Quando tomamos atitudes com inteligência. Então, sabe quando a gente, para você perceber que você está tomando uma atitude precipitada? É assim, ó. Você toma atitude com inteligência, com a lógica, com intuição, com as emoções, com a opinião dos outros, isso é terrível. Ah, eu vou pedir a opinião do outro e vou agir, né? Com a opinião do outro. E agora vem o principal, e nunca com a direção de Deus. Então, veja bem, eu vou ler de novo. Quando é que você sabe que eu sei que eu estou tomando atitude precipitada? Quando eu tomo atitude com a inteligência, com a lógica, com a intuição, com as emoções, com a opinião dos outros, e nunca com a ajuda de Deus. Pode ter certeza que você está tomando atitude precipitada. Amém? Como saber se está na hora de tomar uma atitude ou se está na hora de esperar? Nós temos que estar ligado nesse negócio de precipitação, correto? Nesse assunto que é importante. Então, como saber se está na hora de tomar uma atitude ou se está na hora de esperar? Como é que a gente faz? O nosso Deus, 1 Coríntios 14, 33, diz assim, ó, Deus não é Deus de confusão. Na primeira parte do versículo diz assim, Deus não é Deus de confusão. Então, preste atenção. Nós não devemos tomar decisão quando o pau está comendo, quando a coisa está feia, quando está aquela intriga toda. Não é verdade? Alguma coisa vai sair errado. Espera acalmar. Não é verdade? Então não tome decisões em momentos de confusão, de intriga, de desentendimento, porque tem tudo para dar errado. Amém? Se a gente tomar decisão, eu tenho uma regra comigo, e eu tento levar essa regra à risca. Mas às vezes é difícil, porque é difícil mesmo. Mas é assim, se eu estiver muito eufórico, muito alegre e tal, e vou tomar uma decisão, você corre o risco de tomar uma decisão e se arrepender. Se você está meio assim, sabe aquele dia que você não está muito legal, não está muito bem, e você vai tomar uma decisão, pode ser também que você tome uma decisão e vai tomar uma decisão precipitada. Então, eu acho que tem que procurar um dia que você está mais equilibrado, aí você vai lá e toma uma decisão. Aí você fica eufórico. Acho que eu já contei aqui uma coisa. Nós tínhamos um restaurante. Na verdade, antes de comprar o restaurante, eu queria comprar o restaurante, fui lá, conversei com o homem, ele falou o preço do restaurante. Ele falou o preço, eu fui para casa. Eu falei com todo mundo lá e depois eu fui pedir para Deus orientação e falei assim, Deus, se eu chegar lá e falar para ele, fazer um preço, e ele concordar com esse preço, o restaurante é meu. E eu peguei, orei a Deus e tal, coloquei um preço no coração, fui lá, e falei para ele, mas eu vou dar um preço, eu nem lembro direito do preço, mas eu vou dar um preço só para a conversa não ficar desencontrada, que você não entender o testemunho. É assim, vamos supor que ele estivesse pedindo 50 mil reais no restaurante, e eu pensei comigo assim, se eu oferecer 20 e ele aceitar, quer dizer, eu ofereci uma quantia bem menor do que ele estava pedindo. Se ele aceitar, eu fecho o negócio com ele. Aí eu fui lá e falei com ele assim, eu te dou tanto no restaurante. Ele falou assim, aonde que eu assino? Mas sem titubear. Aí depois é que eu fui me tocar o seguinte, tem uma coisa errada aí. E eu comprei esse restaurante com tanto problema, meu amigo, mas tanto problema. Eu passei 3 anos e meio ali com a minha família, sobrevivemos desse restaurante, mas a gente sofreu bastante. Então, ele estava doido para vender o restaurante, quer dizer, e eu pensando que se eu oferecesse menos da metade e ele fechasse, o negócio era meu. Olha só, eu estava eufórico com aquele negócio, eu queria comprar alguma coisa e tal, e fui lá e comprei. Na precipitação, a gente ficou 3 anos e meio ali, mas foi sofrido, bastante sofrido mesmo, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Então Deus não é Deus de confusão, não tome decisão em momento de tribulação. Colossenses 3,15 também, a primeira parte diz assim, seja a paz de Deus o árbitro, o juiz dos vossos corações, ou seja, que Ele seja o controlador de tudo na minha vida e na sua vida, seja o direcionador de tudo na minha vida e na sua vida. E aí sim, aí você, na verdade, vai com certeza ter a chance de acertar e acertar mais do que errar, vamos dizer assim, né? Muito bem. Quem é precipitado, ele vai se sentir também, na hora da decisão, ele vai se sentir assim, ó, o coração está batendo, ele diz assim, meu coração está acelerado, parece que eu vou morrer, acho que eu vou ter um infarto, eu vou, eu não vou, eu faço, eu não faço, está aquela agonia, sabe assim? Então,
eu digo assim, que se você está para tomar uma decisão e você sente aquela queimação, aquela azia, aquele negócio assim, que quem é do norte fala assim, sente uma gastura, sabe como é que é? Que é a mesma coisa, né? Então, não vai tomar decisão nessa hora não, que vai dar errado. Espera acalmar, aí depois toma a decisão. Mas nós que conhecemos Deus, sempre consultando Deus e agindo. Amém? Muito bem. A gente também fica assim, ó. Faço ou não faço? Vou por aqui ou vou por ali? Fica quieto. Se não há paz no coração, é porque não é a hora. Tem gente que pergunta assim para mim, deve ter perguntado para muitos aqui, como é que é, ouça a voz de Deus, a gente fala, né? E as pessoas perguntam assim, como é que é a voz de Deus? Já me perguntaram assim, a voz de Deus é uma voz de trovão, Joaci? A voz de Deus é uma voz assim suave, de uma brisa? Como é que é a voz de Deus? Eu gostaria de saber. É uma curiosidade que a pessoa está tendo, né? E tem que ser respondida, não é verdade? Então, eu digo assim, olha, você vai escutar Deus assim, você vai fazer algo, você sentiu paz no coração, é um indício que vai, né, vai caminhando e vai dando tudo certo. Agora, se você foi tomar uma decisão, chegou lá, deu errado, aí você foi e tentou de novo, deu errado, você foi e tentou de novo, deu errado, já está tentando demais, né? 3 vezes já, eu já tinha parado já na segunda já, e vou reavaliar para ver se aquele negócio é para mim. Porque você está indo, deu errado, está indo, deu errado, está indo, deu errado, você vai até onde agora? Né? Tentando. Então você tem que voltar, reavaliar e agir de novo. E ver se aquilo é para você. Amém? Quinta atitude de quem tem esperança. Você deve controlar a ansiedade. Desculpe, eu pulei uma aqui. Eu avancei demais. Terceira. Quarta atitude de quem tem esperança. Você deve procurar não murmurar. Olha só, o que é a murmuração? Quando a gente murmura é assim, eu peço algo para Deus e pode ser que no meu coração eu fico pensando assim, eu peço hoje e hoje não aconteceu. Chegou amanhã, não aconteceu. E eu continuo pedindo e não aconteceu. Passa 2 dias e não aconteceu. E aí eu corro o risco, né, do inimigo colocar no meu coração ou falar no meu ouvido e dizer assim, ih, rapaz, não vai acontecer não, está demorando muito. Ou se você conta para alguém e esse alguém chega para você e fala assim, Joaci, você está pedindo isso daí, faz 3 dias, faz 1 mês que você está pedindo, não aconteceu, será que isso vai acontecer? E aí você fica desestimulado e você passa a desconsiderar aquilo e passa a não acreditar que aquilo realmente pode acontecer. Então, quando isso acontece, sabe o que é de grave nisso? Você pede algo para Deus, está confiante em Deus e de repente você murmura achando que aquilo não vai acontecer, é o seguinte, você está de repente dizendo para Deus assim, Deus, eu não boto fé que o Senhor tem capacidade para fazer isso não. Porque demorou tanto, já tem 1 mês que eu estou pedindo, já tem 2 meses, já tem 1 ano. Né? Eu disse aqui uma vez, eu não sei se todos estavam aqui um dia, que eu falei que a minha mãe orou 15 anos para mim e a minha esposa, a minha família, eu para voltar para Jesus e minha família aceitar Jesus. Né? A Soraya vir para Jesus. Ela nunca tinha entrado numa igreja evangélica. Então, ela orou 15 anos. E hoje eu fico pensando assim, né? quando eu penso nesse acontecimento, eu fico pensando, já pensou se no primeiro ano ela tivesse desistido? Falei assim, esse menino não tem jeito não. Já orei 1 ano por ele, acho que vou desistir. Orasse 2 anos e desistisse. Orasse 5 anos e desistisse. Ela orou 15, meus irmãos. Eu espero que você não precise orar 15 anos por alguém para alguém aceitar Jesus, né? Que ele venha mais rápido. Mas não, eu demorei 15 anos para voltar para Jesus. Ali estava lá fora no mundo e conhecia Jesus. E aí um dia Jesus foi lá e me alcançou de volta e me trouxe e eu estou aqui firme, graças a Deus. Amém? E a minha esposa também. Minha esposa nunca tinha entrado numa igreja evangélica, hoje é uma serva do Senhor. Amém? E vamos firme, caminhando com Jesus. Então, a murmuração é uma reclamação descabida contra Deus. Estamos dizendo que Deus não é Deus suficiente, estamos achando que Deus não tem poder para resolver aquela situação. O povo judeu, só um exemplo de quem murmurou. O povo judeu, quando saiu do Egito, através da mão forte do nosso Deus, né, saiu do Egito, em Êxodo 16 ele reclama da comida, reclamou da comida. Em Êxodo 17 ele reclama da água. Em Números 14 ele reclama da terra. Ou seja,
Era um povo reclamão, né? Tinha tudo, Deus estava cuidando, tinha uma coluna de fogo que protegia contra o frio, tinha uma nuvem que protegia do calor. Quando aquela nuvem andava, o povo já sabia que tinha que começar a reunir tudo e caminhar, porque senão eles iam morrer escaldados naquele sol do deserto. E quando chegava a noite, eles paravam e aquela coluna de fogo aquecia eles, porque eles podiam morrer de frio, porque tem um extremo e outro no deserto, né? De noite é um frio tremendo. Então, você vê que Deus cuidava dele. Quando eles tiveram fome, Deus foi lá e preparou comida. Então, eles reclamaram durante essa caminhada da comida, da água, e depois reclamou da terra também. Então, nós não podemos, temos que procurar não murmurar, porque murmurar não é coisa de Deus, não. A murmuração é um sintoma de que não sabemos esperar em Deus. Nós estamos esperando em Deus. Nós temos que ter confiança em Deus. Se a gente murmurar, nós estamos dizendo que a gente não está confiando em Deus. Então, confie em Deus, meu amado. Aquilo que você alcançou até hoje foi a graça de Deus, foi a bondade de Deus, foi o agir de Deus que realmente esteve contigo e você chegou até aqui. Então, confia que daqui para frente não será diferente. Aquilo que você precisa, os teus projetos, aquilo que você tem, o projeto que você tem para alcançar, um desejo que você tem de trazer alguém da sua família para Jesus, que seja alcançada por Jesus, né? Que seja salvo, alguém que seja liberto das drogas, liberto de problemas, seja ele qual for, confia que se Deus cuidou de você até o dia de hoje, Ele vai continuar cuidando amanhã, depois e depois e depois, até Ele voltar. Essa é a confiança que nós devemos ter no nosso Deus. Amém? Então, se quer esperar em Deus, tenha esperança, paciência, não se precipite, procure não se precipitar e não murmure. Amém? Muito bem. Vamos para a quinta atitude de quem confia em Deus. Quinta atitude de quem tem esperança. Você deve controlar a ansiedade. Ansiedade, eu costumo dizer que é coisa séria, né? Porque a pessoa fica ansiosa com algo que não aconteceu ainda. Alguém fica olhando assim para mim, aí eu fico vendo que a pessoa está olhando muito para mim, eu posso pensar assim, ih, rapaz, o que ela está olhando para mim? Será que eu estou sujo? Será que ela não foi com a minha cara? O que está acontecendo? Né? Quer dizer, eu estou pensando coisa que não tem nada a ver, ela só olhou para mim, né? E se eu prestar atenção, daqui a pouco ela dá um sorriso para mim, eu estou pensando mal dela, né? Estou pensando que ela está imaginando coisa. Ah, aquela pessoa ali, eu não sei não. Ela está parecendo que amanhã, ou qualquer momento, ela vai chegar para mim e vai falar algo que não vai ser legal. Quer dizer, você está sofrendo à toa, porque não aconteceu nada e a gente está ansioso com coisa que não aconteceu ainda. Então, isso é coisa séria. Nós temos que procurar controlar a ansiedade. Um pouco de ansiedade é bom. Por exemplo, olha só a ansiedade que todo mundo tem e de repente não é mal, não é maldoso. Você vai fazer uma entrevista de emprego. Quem não fica ansioso? Fica, puxa vida, eu vou lá, será que o meu currículo vai ser aprovado? Será que eu vou falar direito o que eles me perguntaram? Será que eu vou ter respostas? Será que esse emprego vai ser para mim? Quer dizer, você fica ansioso realmente. Você vai fazer uma prova, vai fazer um vestibular, você fica ansioso. Agora, a ansiosidade, né? Ficar ansioso por essas coisas piores aí, que vai te trazer doença, que vai trazer problemas para você, principalmente de saúde, essa é realmente séria. Agora, um pouco de ansiedade não é problema não, né? Então, um pouco de ansiedade faz com que você seja dinâmico, usa a sua mente, corre atrás. Agora, uma preocupação excessiva é sintoma de medo, não é verdade? Uma preocupação excessiva é sintoma de medo. É uma sensação desconfortante. O que é ansiedade, então? É uma sensação desconfortante, de sofrimento e apreensão ligado a um acontecimento que ainda não aconteceu, se fosse definir mais precisamente o que é ansiedade. A gente, quem é ansioso, fica pensando assim, ó, às vezes, ai meu Deus, não pode passar de hoje. Eu acho que vou morrer. Meu coração está na boca, não é um termo que muita gente usa? Meu coração está na boca, acho que eu vou morrer, não pode passar de hoje. Essa ansiedade provoca, sabe o quê? Quem conhece aí da matéria, desse assunto mais do que eu, né, quem é psicólogo, quem é da área médica, vai entender o que eu vou dizer aqui. Mas é uma explicação simples que todos vão entender. Essa ansiedade exacerbada, ela provoca, sabe o que na gente, no nosso corpo? Ela provoca uma reação química que faz com que você enxergue só o que vai acontecer de errado. Você fica ansioso, há uma reação química que acontece no seu organismo, você só enxerga a coisa errada, mas você não enxerga aquilo de bom que vai acontecer ou que você está esperando. Não é verdade? Então, isso é ruim demais.
Então, nós precisamos controlar essa ansiedade. Então, a gente falando tudo isso, eu não poderia deixar de ir concluindo aqui e agora tranquilizar o meu coração e tranquilizar o seu coração com o seguinte, né? Se essa última atitude de quem tem esperança, de quem confia em Deus, é uma coisa muito séria, eu não poderia terminar sem fazer uma reflexão aqui do seguinte: qual é a receita para a ansiedade exacerbada? Para essa ansiedade que faz você perder seu sono, né? Faz você chorar, faz você sofrer, né? Qual que é, então, a receita? Quem vai dizer para nós? Não sou eu, mas é a Bíblia. Então, que receita? Qual é a receita para a ansiedade exacerbada? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz assim, ó, olha que maravilhoso. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, ele tem cuidado de vós. Amém? Então, a receita é o seguinte: vamos lançar sobre o nosso Deus, vamos colocar para Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Então, é Ele que vai fazer com que essa ansiedade exacerbada, demais da conta, ela diminua e a gente fica mais tranquilo. Só Ele, só Ele. Sozinho nós não vamos conseguir, mas com Ele a gente consegue. Então, esse versículo é uma promessa para a gente, ó. Lança sobre Ele toda a vossa ansiedade, e Ele tem cuidado de vós. Agora, vamos também agora didaticamente explicar o seguinte: como é que eu lanço essa ansiedade para Jesus? Não é assim, né? Não. Como é que eu lanço? A Bíblia também diz para a gente como é que a gente lança essa ansiedade em Jesus. Como eu lanço essa ansiedade ao Senhor? Filipenses 4:6 diz assim, ó: não estejais ansiosos, e tem uma versão que diz assim, inquietos, por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pelas orações e súplicas com ações de graça. Amém? É assim, a gente lança sobre Ele essa ansiedade e lança dessa forma. Você não pode estar ansioso por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, ou seja, se você tem algo que você precisa, você pede para Deus, coloca para Deus, faz a sua parte. Certa feita, alguém perguntou para Jesus assim: a que é comparado o reino dos céus? E aí ele começou maravilhosamente a dizer o seguinte: é comparado a uma plantação, ao homem do campo. Como é que é isso? O homem vai e prepara a terra, faz a cova, aduba aquela terra, faz as covas, coloca a semente, cobre aquela semente e depois ele vai fazer o quê? Descansar. Agora, se esse agricultor for ansioso demais, sabe o que ele vai fazer? Ele vai e fez tudo direitinho, né? Ele adubou a terra, preparou a terra, colocou a semente, cobriu aquela cova, foi dormir. De madrugada ele acordou ansioso. Sabe o que ele vai pensar? Ele vai pensar assim: puxa vida, será que já nasceu? Será que não vai morrer aquela sementinha? Eu acho que eu vou lá dar uma olhada. Aí ele vai lá e abre a cova para ver se a sementinha nasceu. Ainda pronto, a sementinha morre, né? Então, olha só que interessante, isso é uma lição para mim e para você. Então, para você ficar tranquilo, porque esse estudo de hoje é para você começar a sua semana tranquilo e sossegado, porque nós temos um Deus que cuida de nós, amém? Então, olha que interessante, esse que fez tudo o que tinha que fazer, preparou a terra, plantou, tampou lá a cova, agora ele vai dormir e descansar no Senhor, porque quem vai dar a chuva é o nosso Deus. Ele faz chover? Não faz. Quem vai dar o sol é o nosso Deus, quem vai dar o vento. É Deus que vai fazer aquela planta crescer. E aí daqui a pouco é tão maravilhoso, porque quem já morou em roça, quem já teve plantação, sabe que é assim. Você chega lá, daqui a pouco, olha, está aquela florzinha, aquela florzinha, aquela folhinha saindo já, né? E você, olha, está nascendo. E daqui a pouco vai aumentando. Um milho, por exemplo, um pé de milho, você já vai vendo tudo acontecer, o milho vai crescendo, o pé de milho, daqui a pouco vem a espiga de milho, e você vai vendo aquilo, é maravilhoso. Agora, você fez alguma coisa para crescer aquilo? Não, você só preparou a terra, adubou, semeou e creu que o nosso Deus vai fazer o resto. Na nossa vida é assim. Então nós vamos vivendo a cada dia confiantes nele, sabendo que ele cuida de nós, e tem cuidado e vai continuar cuidando, e assim nós vamos vencendo a cada dia.
e vamos esperando o dia que ele vai voltar para nos buscar, e aí tudo se resolve, aí vai ficar tudo lindo, nós vamos morar com ele nos céus eternamente, e aí não vai ter mais ansiedade, não vai ter mais tribulação, não vai ter mais pecado, o nosso corpo não vai ser mais corruptível, não vai ter mais doença, o nosso corpo vai ser incorruptível, e nós vamos estar vivendo com ele eternamente. Essa é a nossa maior esperança. Então que você, na verdade, esteja confiante no Senhor sempre, e que essa semana que já começou hoje, na verdade, né, continue segunda, terça, quarta, até sexta, quando a gente vai receber o sábado, que essa semana seja maravilhosa para você que está aqui, para você que, de repente, se estiver passando na internet, que você também seja alcançado pela graça de Deus e pela bondade de Deus durante essa semana. Amém? Muito bem, então não estejais ansiosos por coisa alguma, porque Deus cuida de nós, amém? Vamos orar e agradecer a Deus, porque com certeza esta palavra ela vai ficar no nosso coração, ela vai germinar e ela vai dar fruto no tempo certo, amém? Então lembra dessa palavra para que você tenha uma semana realmente maravilhosa. Eu não sei se não vai cantar mais nenhuma música não, né? Então vamos orar a Deus e agradecer a Ele. Pai querido, em nome de Jesus, nós te agradecemos, porque nós estudamos mais uma passagem a respeito da Tua palavra. Que esta palavra possa ficar no nosso coração, que ela possa ter encontrado guarida no nosso coração. E que nós possamos sair daqui, Pai querido, pelas promessas que nós vimos na Tua palavra. Que o Senhor está conosco, que o Senhor cuida de nós, que nós podemos lançar toda a nossa ansiedade ao Senhor, que o Senhor cuida de nós. Então, que essa confiança seja presente na nossa vida em todos os dias, Pai querido, porque nós confiamos num Deus todo-poderoso, um Deus forte, um Deus que não mente, um Deus que está sempre pronto a nos abençoar. E está, na verdade, sempre disposto a abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos especiais sobre aqueles que crê no Seu nome. Então, que essa semana seja uma semana maravilhosa na vida de cada irmão e na vida de cada irmã que está aqui nesta noite, Pai querido. Em nome de Jesus, te agradecemos mais uma vez, com perdão dos nossos pecados. Leva-nos agora guardados para os nossos lares, guardados de todo mal para as nossas casas. E que nós possamos chegar em casa e encontrar os nossos familiares também bem, Pai querido. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém e graças a Deus. Deus abençoe a todos, uma ótima semana.